Grêmio se divide entre o discurso externo e o discurso interno, e nisso o principal responsável por esse controle do que é o discurso para fora e o que é o discurso para dentro é o grande expoente do Grêmio, Renato Gaúcho. Para fora, o discurso é o seguinte: bom, a gente já fez até mais do que esperava fazer, a gente já fez muito, a gente conquistando uma vaga na Libertadores já está ótimo, enquanto tiver chance matemática, vamos brigar pelo título, mas sem grande expectativa assim. Enquanto para dentro, da porta do vestiário para dentro, o discurso do Grêmio é de briga pelo título com todas as suas forças. O próprio Luís Soares externou numa entrevista recentemente, numa saída de campo, um pedido para que a torcida confie, acredite, aposte no Grêmio até o final. Esse é o ambiente que tem o Grêmio para essa decisão contra o Botafogo. Muito vai passar do que acontecer lá em São Januário hoje, né? Vai passar pelo gramado, vai passar pelo resultado, vai passar pelo campo. Mas ainda que não consiga vencer, empate a partida, se mantenha ali muito perto, o Grêmio quer seguir namorando essa chance de ser campeão até o final. E a torcida está muito empolgada, viu? No X, o antigo Twitter, né? Se comentava muito entre os gremistas hoje as palavras se o Grêmio, 3 pontinhos, sabe? Se o Grêmio conseguir vencer o Botafogo, se o Grêmio se aproximar mais do primeiro lugar, tem torcedor fazendo promessa, tem torcedor acreditando, tem torcedor fazendo de tudo, crente nessa possibilidade do Grêmio conseguir tirar a distância em relação ao Botafogo e entrar de vez nessa briga pelo título do Brasileirão. Se a gente olhar para a tabela, uma vitória hoje, repito, deixa o Grêmio colado com o Botafogo, os dois com 59 pontos, sempre com asterisco, o Botafogo tem um jogo a menos a fazer ainda com Fortaleza, que foi adiado. Como que você está vendo esse duelo, PVC, Botafogo e Grêmio hoje em São Januário? A ausência do Nilton Santos faz muita falta, a ausência do Tiquinho Soares também faz muita falta. Ontem o DRZEC trouxe a informação, e depois o Globo confirmou, da história do pai do Tiquinho, que veio morar com ele, e ele está numa situação muito delicada de saúde. Isso faz parte do ambiente do Botafogo hoje, é mais uma questão. Eu acho que o Renato tem toda a razão quando ele fala da qualidade da campanha do Grêmio, porque você não pode ser refém do seu próprio sucesso. É claro que você vai lutar para ser campeão. É claro que o Renato está no vestiário dizendo que quer ser campeão. Mas o Grêmio jogou a Série B no ano passado. Nunca na história do Campeonato Brasileiro um time que jogou a Série B no ano foi campeão brasileiro no ano seguinte. E pode acontecer com o Grêmio. Aliás, o Botafogo também pode ser recordista nesse quesito, porque nunca um time foi campeão brasileiro 2 anos depois de ganhar a Série B. E o Botafogo ganhou a Série B de 2021. Então, são 2 jogos, são 2 times que estão muito além da expectativa. Só que, lógico, que a expectativa agora é ganhar o jogo e brigar para ser campeão. E são times que recentemente foram bem também, fizeram confronto de Libertadores. Recentemente, talvez nem tanto, mas alguns anos atrás fizeram mata-mata de Libertadores. 2017. Poderia completar. Não, é curioso ver o Renato sendo o protagonista do discurso de modéstia, né? O Renato que já fez discurso de vamos brincar no brasileiro, enfim, todas a fanfarra que o Renato tem, que é essa... que é legal, enfim, da autoestima que ele tem, de declarações super confiantes e tal, aí agora, não, peraí, veja bem, mas é que assim, é bom para ele, né? Ele não colocar a expectativa lá no alto. Para o torcedor, ele fica assim, olha, a gente não está brigando pelo título, se acabar com a vaga na Libertadores direto, é um sucesso. Se chegar mais na frente, aí, olha, isso aí eu nem tinha prometido para vocês, né? É uma tática, inclusive, que o Luxemburgo tinha muito, né? Ele chega nos times e fala assim, estão brigando para não cair. Aí, se tiver qualquer coisa melhor do que não cair, ele já é um sucesso retumbante, né? É a história da expectativa e da realidade, né? O Renato está aprendendo, porque ele passou a carreira dele quase inteira, como a gente diz aqui, cantando goma, né? Com o peito cheio, sempre falando o que é legal também, né? Mas, enfim, é surpreendente ver o Renato nesse papel aí do protagonista do discurso da modéstia e da humildade. É a voz da razão, Renato Portaluppi e Maria Saldanha. Eu só acho que é divertido o futebol, é muito engraçado, cara. O futebol, a gente não permite
Eu acho engraçado também, eu concordo com o Rodrigo, só estou fazendo um parênteses aqui. A gente teve um presidente da República que disse: esqueçam o que eu escrevi. E o cara vai ser sempre refém do que ele falou, né? Porque o caso do Vou Brincar Brasileiro faz 15 anos. Mais recentemente, 6 anos atrás, ele disse: o Corinthians vai cair, vai oscilar para baixo. E aí oscilou para baixo, quando oscilou para baixo, não era mais o Grêmio que estava brigando pelo título. É que o Renato é da personalidade dele, né? Não foi uma declaração solta, né? A personalidade do Renato, desde quando ele é jogador lá, o melhor campeão do mundo pelo Grêmio, é essa personalidade de um cara super confiante que diz que vai fazer e acontecer, né? Nunca foi a do, vamos ver se dá, estamos aqui para disputar e tal. Nunca foi essa aí. A cara do Renato não é essa. Mas é curioso. Não, e agora, pessoal, ele tem dito o seguinte, inclusive, olha, a gente veio para conseguir reconstruir o Grêmio, reformar, nossa folha de pagamento é mais baixa, não tivemos tanto investimento, fizemos uma grande campanha até agora, a Libertadores era o nosso objetivo máximo, então toda vez que tem uma oportunidade de dar um discurso externo, o Renato é o cara do veja bem, vamos ver se é possível. Não é aquela coisa de, olha, vamos passar por cima de todo mundo, porque daí o que vier é lucro, né? Porque para dentro do vestiário, da porta do vestiário para dentro, o papo é completamente diferente, é lutar até o final. Mas é que eu acho que a realidade do Grêmio era para ser essa mesmo. Por isso que eu acho que o Renato tem razão no que ele fala. Porque você não tem... Vamos pegar a história do futebol inglês. Também faz décadas. O Tottenham foi campeão inglês da segunda divisão em 50 e campeão da primeira divisão em 51. Em 51, no Brasil, isso não aconteceu. Então, é lógico, quando você pega um time que veio da segunda divisão, você fala, bom, qual é a realidade? Bloco intermediário, vou brigar aqui 10º lugar, se der uma sobra, eu chego na Libertadores. E, de repente, tem um time brigando pelo título. Então, o que eu acho que o Renato tem sentido, mesmo contraditoriamente com a história dele, é que o Grêmio vira um pouco refém do sucesso que ele alcançou inesperadamente, levando em conta o retrospecto de times que vêm da Série B. Por exemplo, o time do Mano Menezes, em 2006, foi uma campanha extraordinária, 4º lugar, e foi para a Libertadores, no ano do retorno da Série B. Hoje o Grêmio, se ganhar do Botafogo, ele está disputando o título claramente. E é muita coisa para quem estava na Série B no passado. Pularia com 59 pontos. A campanha é boa. Se ele acabar em quarto, vai ser uma campanha muito boa. O que você falou outro dia aqui, Rodrigo, no de primeira. O Grêmio ficou quase o tempo inteiro no G4, né, no Campeonato Brasileiro. Aí agora, se termina fora, fica aquela frustração, talvez. Cria uma expectativa na torcida de que ficar. Mas, assim, o trabalho do Renato é bom e eu concordo com o PVC. Ele está numa posição muito boa para o que era a expectativa inicial do campeonato. Só pegando um gancho aqui. Diga, Marinho, pode falar. Não, eu ia dizer que campanhas de times vindos da Série B aqui no Rio Grande do Sul, os últimos, né? O Inter, em 2018, também ficou ali brigando pelas primeiras posições, depois da Série B de 2017, se não me engano, acabou em 3º, com o Odair Hellmann no comando, e o Grêmio do Mano Menezes, em 2006, foi 3º colocado, depois de ter vindo da Batalha dos Aflitos em 2005. Foi terceiro. Eu falei 4, foi 3º. Times que voltam da Série B e tem essa campanha realmente em tão pouco tempo é surpreendente. Só para pegar um gancho aqui do chat, 2 ganchos na verdade. Primeiro o Paulo Ricardo, que eu acho que não é o cantor, mas está aqui com a gente, falou assim, ó, eu como flamenguista, então não é o Paulo Ricardo, porque até onde eu sei não torço para o Flamengo. Não o Paulo Ricardo é tricolor, inclusive a música do Fluminense que eles cantam na arquibancada é do RPM, né? Ah, é? Eles cantam uma versão do RPM, Rádio Pirata, exatamente. Muito bom. Tá vendo? Cultura musical aqui. Ele falou assim, ó, eu como flamenguista vou torcer pelo empate neste Botafogo e Grêmio, é a visão dele. E o Vitor tá dizendo aqui, ó, o Vitor que tá sempre com a gente aqui no chat do De Primeira, mandou assim, parabéns ao pai da ideia de jogar em São Januário hoje. Rodrigo, por que o Botafogo vai jogar em São Januário hoje esse jogo e não no Newton Santos, para quem talvez não esteja ligado na situação? Então, eu não olhei exatamente a informação, mas por um show, né? Tem um show no agora eu não estou lembrando de quem que é o show. Taylor Swift. RBD. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift hoje. É Taylor Swift hoje. Eu falei errado ontem na rádio. É por isso que eu sei. O que Taylor acontece Swift no Engenhão.
RDB no Morumbi e Roger Waters no Allianz Parque. É muito show também, para dar um nó na cabeça é fácil. Isso, o que acontece no Rio é o seguinte, como o Maracanã tem muito jogo, e os jogos de Flamengo e Fluminense, não dá para ter show no Maracanã, e o gramado é natural, não dá para ter show no Maracanã, só tem, às vezes, quando tem é final de temporada, quando não está rolando temporada. Então, todos os shows grandes estão indo para o Newton Santos, justamente porque o Botafogo quer faturar. E aí não acontece exatamente como o Allianz Parque, porque o Botafogo que faz a gestão dos jogos, né? Ao contrário do que acontece no Allianz, que ali a W Torre tem a prerrogativa de botar shows na frente do Palmeiras, embora tenha acordo quando eles estão com uma relação mais pacífica, mas aqui o Botafogo que decide, e ele decidiu por ter uma renda aí com a Taylor Swift. Agora, de fato... Errei de novo, RBD. Taylor Swift Taylor Swift é na semana que vem. Perdão. Então, perfeito. Decidiu aí Rebeldes, né? Esse RDB é Rebeldes, é isso, né? É um grupo vocal mexicano oriundo da novela Rebeldes. Ah, que beleza, hein? Enfim. Boa, Marinho. Essa decisão foi tomada lá atrás, né? Certamente, se o Botafogo pudesse mudar essa decisão hoje, ele não pode, porque esses shows são marcados com muita antecedência, ele talvez repensasse se era uma decisão correta, né? Mas agora já está lá e vai jogar em São Januário. A torcida vai ficar mais próxima, mas não é onde a torcida do Botafogo está acostumada a fazer o seu clima, né? E não é onde os jogadores estão acostumados a jogar. O campo, especialmente, faz muita diferença, né? Porque o Botafogo joga no tapetinho, aquele jogo de velocidade e tal. Eu acho, inclusive, que o campo faz mais diferença do que a arquibancada. Não é realmente o cenário ideal para o Botafogo mesmo, não. Na sequência, a gente vai ter o Bruno Braz para conversar com a gente até sobre o projeto do novo São Januário, que está sendo discutido. A gente já falou aqui nessa semana sobre isso com o PVC no De Primeira, a respeito das ideias do Pedrinho, que é um dos candidatos, e o Bruno Braz tem mais detalhes sobre... Precisa melhorar a iluminação urgente, né, de São Januário no próximo projeto, né? É uma coisa importante. É uma penumbra... Mas esse detalhe que você citou do gramado, eu não tinha me atentado. Tem toda a razão, porque o Botafogo joga no gramado do Newton Santos, do tal do tapetinho, que inclusive... Até quase todo campeonato é exagero, mas até o jogo contra o Flamengo, o Botafogo era 100%, já passava o carro em cima de todo mundo. Isso fez uma diferença enorme para fazer a melhor campanha da história do primeiro turno. Marinho, mais alguma daí do Grêmio que vai sonhar com o título? Quem sabe com o Soares Garçom pifando alguém? O Soares, nós publicamos hoje uma matéria sobre ele, do crescimento dele a partir do momento em que o Grêmio ficou só com um campeonato brasileiro. Né? Até o momento em que o calendário aliviou o Luis Soares, ele tinha ali 3 gols no Campeonato Brasileiro e mais 2 assistências. Depois disso, ele fez todos os outros e hoje ele é responsável por 40% dos gols do Grêmio nessa competição. E não só no Brasileirão, tá? O Soares, considerando toda a temporada, as partidas dele pelo Campeonato Gaúcho também, pela Copa do Brasil, ele é responsável por 40% dos gols do Grêmio no ano, seja marcando os gols ou dando assistências. O Soares parou de sentir tantas dores no joelho com o alívio do calendário, porque tem mais tempo para treinar e mais tempo para recuperar. Muito mais importante do que treinar nesse momento, do quadro clínico do Soares, é a questão da recuperação. Uma pena para o torcedor do Grêmio, que de fato ele não deve permanecer no ano que vem, já teria até um pré-contrato assinado com o Inter Miami para jogar lá como Messi. Para fechar o tópico Botafogo e Grêmio, pessoal, nós também publicamos no UOL hoje uma comparação, eu não diria, mas uma alusão ao que aconteceu com o Arsenal na temporada passada no campeonato inglês, que é muito semelhante ao que está acontecendo com o Botafogo. A torcida do Botafogo torce, é claro, que o fim da história não seja o mesmo. Mas o Arsenal liderou grande parte do campeonato, quebrou recorde de aproveitamento no primeiro turno, caiu muito no segundo turno, perdeu o confronto direto com o Manchester City e acabou perdendo o campeonato inglês. Então, as lições que vêm da Inglaterra também estão em pauta no Botafogo nesse confronto contra o Grêmio. E até eu vi um meme nas redes sociais, de páginas, o pessoal colocando o escudo do Arsenal ali e o do Manchester City em todos os outros concorrentes
do título do Campeonato Brasileiro no lugar dos times brasileiros, né? Fazendo essa brincadeira, a reportagem a qual o Marinho cita, é essa que a gente está vendo na tela. Rodrigo, a completar. Não, eu só soltei um eita aqui. Mas uma outra coisa que eu ia observar é que o Botafogo jogou muito mal no São Januário na segunda-feira, né? Contra o Vasco, né? Curioso isso, né? A gente está tendo 2 jogos de times que vão jogar fora das suas casas, atuando em casas de rivais. O São Paulo mandando o jogo na Vila contra o Red Bull Bragantino. Agora vai enfrentar o Santos na Vila contra o Santos no final de semana. 2 jogos seguidos, o que pode ser uma vantagem para quem já conhece a referência do estádio. E o Botafogo, que jogou contra o Vasco em São Januário e agora manda o jogo em São Januário por essa questão dos shows que a gente acabou de falar. Tem semelhança desse Arsenal com o Botafogo? Você vê alguma semelhança, PVC? Isso muda. Isso muda. Eu vou contar uma história. Eu tenho um tio palmeirense que tem um filho que foi ler o Febre de Bola. Aí sabe que o Febre de Bola é a história do Nick Hornby, que conta a vida dele a partir das namoradas e dos jogos do Arsenal. Desde a separação do pai. O Boring Arsenal é campeão em 71, que era o time que jogava feio, mas ganhou o double. Foi campeão inglês e campeão da Copa da Inglaterra. E depois ficou 18 anos de novo, porque não ganhava desde 53, ganhou em 71 e foi ganhar em 89. Quando começa o capítulo da temporada 88-89, o Nick Hornby escreve o seguinte, que ele passou a maior parte da vida assistindo a jogos que não tinham a menor importância. Ou, se você levar em conta que a partir de novembro o Arsenal não tinha mais chance de título, a maior parte dos jogos não tinha a menor importância para a imprensa. Ele faz esse parêntese. E depois de 10 anos assim, acreditar no título é como acreditar em Deus. Você pode crer, mas se você tem sua crença, você sabe que não vai conseguir compartilhá-la com ninguém nem convencer ninguém, porque não há nenhuma razão objetiva para você acreditar nisso. Era como acreditar no título do Arsenal. Aí meu tio deu esse livro para o filho dele. E aí ele pegou, o filho terminou de ler, deu para o pai ler. O pai leu e falou assim: cara, você não tinha um time menos Palmeiras para torcer na Inglaterra, não? Porque era da época que o Palmeiras estava na fila. E o Arsenal não é a mesma coisa. E o Botafogo é parecido. Depois de 10 anos nessa situação, acreditar no título é como acreditar em Deus. É o caso do Arsenal de novo. Agora, isso termina. Terminou para o Arsenal, terminou para o Palmeiras, terminou para o Corinthians, terminou para o Cruzeiro, terminou para todos os times grandes. Então, terminou para o Manchester City. E o Botafogo espera que termine agora, em 2023, para sair desse jejum longo. Reportagem do Marinho fazendo esse paralelo. Você pode ver aqui no All Sport, que foi uma comparação que já foi feita muitas vezes para os torcedores brincando em redes sociais com os memes que já são tradicionais da galera. Marinho. O Manchester City, que hoje é o exemplo de quem vence, ficou sem vencer de 68 a 2012. 44 anos. Aí entrou dinheiro, né? Entrou dinheiro. Entrou muito dinheiro, né? Então teve uma diferença grande, né? Só para deixar o botafoguense preocupado, o Arsenal perdeu a liderança na 34ª rodada na temporada passada. Então seria a próxima. Uma rodada depois de ter perdido para o Manchester City por 4-1. Mas tudo isso pode acabar se o Botafogo conseguir vencer hoje o Grêmio e abrir a gordura. Ou aí o drama vai continuar. A gente está chegando nessa reta decisiva e promete demais. Excelente a comparação. O torcedor do Botafogo não quer que o final seja o mesmo, evidentemente. Obrigado, Vimarinho. Bom, prazer. Como eu digo sempre, né? Nem me chama que eu apareço. Estamos aí a qualquer hora. Tchau, tchau.